Capítulo 6. A libertação dos sentimentos. Uma tragédia pode transformar-se no nosso bem se soubermos encará-la na perspectiva do nosso crescimento. Libertar a raiva de um modo positivo. Mais tarde ou mais cedo, todos temos de enfrentar a raiva. A raiva é um sentimento honesto. Se a não deitarmos cá para fora, ela vai começar a remoer cá dentro e normalmente acaba por se transformar numa doença ou num outro tipo qualquer de disfunção. À semelhança do que se passa com a crítica, costumamos irritar-nos sempre com as mesmas coisas. Quando nos zangamos e achamos que não podemos expressar a nossa ira, engolimos os sapos. Esse engolir de sapos provoca ressentimento, azedume ou depressão. Por isso, é positivo lidarmos com a raiva quando ela surge. Há muitas maneiras positivas de lidar com a raiva. A melhor é falar diretamente com a pessoa que provocou esse sentimento e libertar essas emoções reprimidas. Podemos dizer abertamente que estamos irritados por esta e por aquela razão. Se tivermos vontade de gritar com alguém, é sinal que a raiva tem estado a acumular-se já há algum tempo. A maior parte das vezes é porque sentimos que não podemos falar. Nesse caso, a segunda melhor opção é falar com a pessoa em frente a um espelho. Procure um sítio onde se sinta seguro e onde não possa ser interrompido. Fixe bem os seus olhos no espelho. Se achar que não consegue, concentre-se no nariz ou na boca. Veja-se a si próprio e ou a pessoa que acha que lhe fez mal. Recorde o momento em que se enfureceu e deixe essa raiva invadi-lo. Revele toda a raiva que sente. Diga qualquer coisa como: estou zangado contigo por quê? Estou magoado contigo por quê? Tenho medo porque tu... Deixe os sentimentos sair. Se sentir que gostava de se exprimir fisicamente, arranje umas almofadas e bata-lhes. Não tenha medo de deixar a raiva correr o seu curso natural. Os sentimentos estiveram demasiado tempo reprimidos. Não precisamos de sentir nenhuma culpa, nenhuma vergonha. Lembre-se que os nossos sentimentos são pensamentos convertidos em ação. Têm uma função própria. Se a nossa mente e o corpo se libertarem deles, criamos espaço em nós para outras experiências mais positivas. Quando acabar de expressar a sua raiva para com essa pessoa ou pessoas, esforce-se por perdoá-la ou perdoá-las. O perdão é um ato de libertação para conosco mesmo, porque somos nós os principais beneficiários desse ato. Se não conseguirmos perdoar alguém, então este exercício torna-se numa mera afirmação negativa e não nos cura de nada. Há uma grande diferença entre libertar e reacender histórias passadas. Poderá fazer uma afirmação neste sentido: está certo, esta situação acabou-se. São águas passadas. Não concordo com a tua atitude, mas compreendo que na altura estavas a fazer o melhor que sabias, baseado nos teus conhecimentos e capacidade de compreensão dos fatos. Por mim, ficamos por aqui. Eu liberto-te e deixo-te ir. Estás livre e eu também estou livre. Pode ser que necessite de repetir este exercício várias vezes até que sinta que conseguiu libertar-se de toda a raiva. Eventualmente pode querer trabalhar uma ou várias questões geradoras de sentimentos de raiva. Faça aquilo que achar mais correto. Existem muitos outros métodos de libertar a raiva. Podemos gritar para uma almofada, dar-lhe murros, tal como podemos dar murros no colchão da cama ou num saco de areia.
Também podemos escrever uma carta venenosa e queimá-la de seguida. Outras vezes, quando vamos no carro, surte efeito dar uns bons gritos com os vidros fechados. Uma boa partida de tênis ou dar umas tacadas no campo de golfe costuma dar também bons resultados. O exercício físico, nadar ou correr à volta do quarteirão, é sempre compensador. Podemos também recorrer à escrita para descrever os nossos sentimentos ou expressá-los através da pintura, utilizando a mão não dominante. O processo criativo representa uma libertação natural da emotividade. Num seminário, um homem disse-me que, quando sentia necessidade de gritar para uma almofada, usava um temporizador de cozinha e marcava 10 minutos para se libertar da frustração e raiva que sentia em relação ao pai. Ao fim de 5 minutos, já estava exausto e, de 30 em 30 segundos, punha-se a olhar para o temporizador e apercebia-se que ainda lhe faltavam uns quantos minutos. Eu dava autênticas sovadas no colchão da minha cama. Fazia uma barulheira incrível. Hoje em dia já não posso fazer porque os meus cães ficam muito assustados e devem pensar que eu estou zangada com eles. Agora, acho mais eficaz gritar quando vou no carro ou então desato a cavar um buraco no jardim. Como poderá verificar, podemos ser bastante criativos quando libertamos os nossos sentimentos. Eu aconselho uma atividade física para soltar as emoções em sobrecarga, mas aconselho sempre que o façam em segurança. Nada de imprudências ou de colocar a nossa vida ou a dos outros em perigo. Não se esqueça também de comunicar com seu poder superior. Mergulhe dentro de si e saiba que existe uma resposta para a raiva e, se a procurar, poderá encontrá-la. A meditação tem um efeito realmente curativo. Tente visualizar a raiva a fluir para fora do seu corpo. Transmita amor para outra pessoa e sinta o amor a dissipar qualquer desarmonia que exista entre ambos. Abra-se à harmonia. Talvez a raiva que sente seja apenas um sinal de alarme para si, para que se aperceba que não está a comunicar bem com os outros. Ao reconhecê-lo, poderá corrigi-lo. Fico espantada com a quantidade de pessoas que me dizem que se sentiram muito mais felizes depois de se libertarem da raiva que sentiam em relação a alguém. É como se de repente se lhes tivesse saído uma carga enorme de cima dos ombros. Uma das minhas alunas tinha uma dificuldade imensa em libertar-se da raiva. Intelectualmente até conseguia compreender os seus sentimentos. O problema estava em conseguir exteriorizá-los. Finalmente, quando conseguiu fazer, deu pontapés a torto e a direito, berrou que se fartou e chamou a mãe e a filha alcoólica, todos os nomes que vinham no dicionário. No fim, saiu-lhe um peso imenso de cima. Uns tempos depois, a filha foi visitá-la e ela não conseguia deixar de abraçá-la. Tinha conseguido arranjar espaço para o amor onde antes só existia raiva reprimida. Se calhar, você é uma pessoa que tem estado zangada a maior parte da sua vida. Nesse caso, sofre daquilo a que eu chamo raiva habitual. Acontece uma coisa qualquer e você irrita-se. Acontece outra coisa e você zanga-se. Passa-se mais qualquer coisinha e lá temos nós mais uma fúria. E a coisa continua e a situação não se ultrapassa. A raiva habitual é infantil. Baseia-se em querermos sempre as coisas à nossa maneira. As seguintes questões são uma boa ajuda. Por que razão opto sempre pela irritação? O que ando a fazer que cria esta sucessão de situações que me irritam tão profundamente? Será esta a única maneira
de reagir perante a vida? É isto que eu quero? Quem é que eu castigo? E quem amo? Tenho alguma boa razão para querer estar neste estado? Eu acredito que toda esta frustração é causada por quê? Que sinais transmito que provoca nos outros a necessidade de me irritar? Por outras palavras, por que é que você acredita que precisa de se enfurecer para levar a sua vida avante? Obviamente, não estou a dizer que não há injustiças, que não há alturas em que temos praticamente o dever de nos irritarmos. No entanto, a raiva habitual não faz bem nenhum ao corpo porque se aloja nele e não sai. Repare naquilo em que nos focamos a maior parte do tempo. Sente-se em frente a um espelho durante uns 10 minutos e olhe bem para si. Faça as perguntas: quem és tu? O que é que tu queres? O que te faz feliz? O que é que eu posso fazer para que fiques feliz? Precisamos dar mais um passo, criar um novo espaço dentro de nós para os padrões do amor, do otimismo, da boa disposição. As pessoas irritam-se dentro dos carros. É normal ver as pessoas descarregarem as suas frustrações sobre os outros condutores. Há algum tempo atrás, consegui superar a irritação que me causava a incapacidade de algumas pessoas seguirem as simples regras do código da estrada. A regra que me impus é a seguinte: em primeiro lugar, quando entro no carro, faço-o com amor. Depois, sei que é verdade e afirmo que estou sempre rodeada de condutores excelentes, competentes e felizes. Todos à minha volta são ótimos condutores, por causa da minha crença e das minhas afirmações. Sempre que ando na estrada, é muito raro cruzar-me com maus condutores. Normalmente, estes andam a moer o juízo aos condutores que gritam e gesticulam com as mãos. O nosso carro, tal como tudo e todos, é uma extensão de nós próprios. Por isso, põe amor no seu carro e transmita esse amor a quem se cruza consigo na estrada. Eu creio que as partes do carro são equivalentes às partes do nosso corpo. Por exemplo, uma das minhas colaboradoras sentia que não tinha visão, não era capaz de ver para onde a vida dela estava a encaminhar-se e não sabia o que queria fazer na vida. Um dia de manhã, quando acordou, reparou que lhe tinham partido o para-brisas do carro. Uma outra pessoa, minha conhecida, dizia que a sua vida tinha estagnado. Não andava para frente e nem para trás. E pior, não mexia de todo. Teve um furo e realmente não podia ir para lado nenhum. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho tonto, mas para mim é fascinante observar a terminologia que aquelas duas pessoas utilizavam para descrever o seu estado mental atual e estabelecer a relação com os carros. Não ter visão significa que não vemos nada à nossa frente. O para-brisas é uma excelente metáfora, tal como estar estagnado é um exemplo perfeito para o pneu furado. Da próxima vez que tiver uma avaria no carro, faça um breve apontamento, estabelecendo qual é a relação, na sua opinião, entre a peça avariada e aquilo que está a sentir nesse momento. Se calhar, os resultados podem ser uma autêntica surpresa. Acho que um dia vou escrever um livrinho pequeno e vou dar-lhe o título: Pode curar o seu carro. Houve uma altura em que as pessoas não compreendiam a ligação corpo-mente. Agora é chegada a altura de expandirmos o nosso pensamento ainda mais e compreendermos a ligação maquinaria-mente. Cada situação na sua vida é uma experiência de aprendizagem e pode tratá-la de forma que funcione consigo. A raiva não tem nada de novo ou de único. Ninguém escapa a essa experiência.
A chave está em identificá-la e canalizar essa energia para direções mais saudáveis. Se adoecer, não se irrite com o fato. Em vez de bombear raiva para dentro do corpo, encha-o antes com amor e perdão. Mesmo os leitores que sejam técnicos de saúde e que lidam com pessoas doentes, não se esqueçam de tratar de si mesmos. Caso contrário, não vão poder ser de grande ajuda nem para si, nem para os amigos, nem para a família. Vão acabar por estourar. Façam também qualquer coisa para libertar os sentimentos. Quando aprendemos a lidar com a raiva de um modo positivo, com uma vantagem direta para nós, vamos reparar em muitas maravilhosas mudanças na qualidade da nossa vida. O ressentimento provoca uma série de doenças. O ressentimento é uma raiva reprimida por um período longo de tempo. O principal problema com o ressentimento é que, ao alojar-se no corpo, normalmente sempre no mesmo sítio, com o decorrer do tempo, os seus efeitos corrosivos acabam por se traduzir em tumores e cancro. Daí que não seja nada bom para a saúde reprimir a raiva, deixando-a estabelecer-se algures no corpo. Por isso volto a insistir na mesma tecla. Chegou a altura de libertar os sentimentos. Muitos de nós fomos educados em famílias em que não era permitido encolerizarmos-nos. As mulheres, em particular, foram educadas no sentido de que uma pessoa zangar-se estava errado. A irritação não era aceitável, exceto para uma pessoa, normalmente o pai. Foi assim que, em vez de aprender a expressar a raiva corretamente, aprendemos a engoli-la. Mas agora temos de perceber que somos nós que nos estamos a agarrar a esse padrão. Já não somos obrigados por ninguém a fazê-lo. Uma ostra pega num grãozinho de areia e cobre-o com camadas de calcite, até que o grãozinho se transforma numa pérola maravilhosa. Conosco passa-se o mesmo. Devotamo-nos inteiramente ao culto das nossas feridas emocionais e vamos passando o filme uma e outra vez. A realidade, porém, é que se queremos mesmo libertar-nos dessas feridas, então chegou a altura de ultrapassar tudo isso. Uma das razões por que as mulheres desenvolvem quistos e tumores no útero é aquilo que eu chamo síndrome do ele fez-me mal. Os órgãos genitais representam ou a parte mais masculina do corpo, o princípio masculino, ou a parte mais feminina do corpo, o princípio feminino. Quando as pessoas se envolvem em relações afetivas e as coisas não correm bem, os efeitos fazem-se sentir nessa área do corpo. As mulheres, em especial, refletem essa dor nos órgãos femininos e alimentam-na a ponto de ela se transformar num quisto ou num tumor. Uma vez que o ressentimento se encontra alojado bem fundo, será necessário um trabalho bastante extenso para o eliminar. Recebi uma carta de uma mulher que estava a tratar o seu terceiro tumor cancerígeno. Não tinha ainda conseguido eliminar o padrão do ressentimento e continuava a criar tumores. Consegui aperceber-me logo que era uma pessoa muito convicta da sua amargura. Para ela, era mais fácil ser operada e remover o tumor do que meter-se nesse processo do perdão. Seria positivo se fizesse as duas coisas. Os médicos são ótimos a remover tumores, mas só nós podemos impedir que eles voltem a aparecer. Há quem prefira morrer a mudar de padrão. Há quem o faça. Conheci pessoas que preferiam morrer a mudar os seus hábitos alimentares e morreram. Tudo isto é extremamente perturbador quando acontece com alguém que amamos e estamos conscientes das alternativas que existem. Na verdade, as escolhas que fazemos não importam. Estão sempre certas e não existe culpa.
mesmo que impliquem a morte. Morreremos um dia e teremos outra vez uma oportunidade de começar tudo de novo. O aspecto mais importante a reter é que não devemos culpar-nos por termos falha ou por errarmos. Não temos que sentir culpa. A culpa não existe. Ninguém errou. Uma pessoa faz o melhor que sabe, com a compreensão e consciência que tem. Não esqueçamos que todos temos o poder dentro de nós e todos viemos ao mundo para aprender determinadas lições. A nossa consciência superior conhece o nosso destino nesta vida e aquilo que precisamos de aprender para avançarmos no nosso processo evolucionário. Não existe algo semelhante como o caminho errado. As coisas são o que são. Todos nós somos viajantes numa caminhada sem fim através da eternidade e voltamos cá, vida após vida. Eu acredito que aquilo que não resolvemos nesta vida, voltamos cá na vida seguinte para o resolver. Os sentimentos reprimidos conduzem à depressão. A depressão é a raiva virada para dentro. É também uma raiva que achamos que não temos o direito de sentir. É o caso, por exemplo, quando sentimos que não podemos enfurecer-nos com os nossos pais, ou com a esposa, ou o patrão, ou com o nosso melhor amigo. E, no entanto, estamos furiosos e ficamos apanhados. Essa raiva transforma-se em depressão. Há demasiadas pessoas a sofrerem de depressão, chegando a atingir estados de depressão crônica. Quando se atinge esse estado, torna-se muito difícil sair daí. É uma situação tão desesperada que dar um simples passo toma proporções colossais. Por mais espiritual que uma pessoa seja, de vez em quando é preciso lavar a louça. Não podemos empilhar pratos no lava-louças e dizer: lavem-se porque eu sou metafísico. O mesmo se passa com os nossos sentimentos. Se quisermos ter uma mente que flui livremente, então temos que lavar a louça suja que empilhou cá dentro. Uma das melhores maneiras é o concedermos a nós próprios permissão para expressar essa raiva que tanto nos deprime. Hoje em dia temos já as terapias de libertação da raiva e uma sessão ou duas com um terapeuta pode ser extremamente vantajosa. Todos nós precisamos de descarregar essa raiva, seja bater no colchão ou como for, pelo menos uma vez por semana, estejamos irritados ou não. Temos agora estas terapias que nos incentivam a mergulhar na raiva. O único problema que eu vejo nisso é que, frequentemente, os terapeutas mantêm os seus pacientes envolvidos tempo demais no processo da raiva. A raiva, como qualquer outra emoção, vem à superfície, dura apenas alguns minutos. Os bebês entram e saem muito rapidamente nas emoções. É a nossa reação à emoção que nos faz fixar nela e reprimi-la. A escritora Elizabeth Kubler-Ross utiliza um exercício fantástico nos seus seminários, aquilo a que ela chama exteriorização. Ela manda-nos pegar num tubo de borracha e numas listas de telefones antigas e nós temos que bater-lhes com força, o tempo suficiente para que todo tipo de emoções venha à superfície. No processo de libertação da raiva, não tem problema nenhum ficarmos embaraçados, especialmente se dermos conta que a nossa revolta era contra as regras familiares. Se calhar, da primeira vez, vamos ter vergonha, mas depois de entrarmos no processo, até pode ser engraçado e no fim o efeito é poderoso. Deus não vai se zangar conosco se nós nos irritarmos. Uma vez descarregada alguma desta raiva, vamos conseguir olhar para nós numa nova perspectiva e vamos estar mais abertos para novas soluções. Uma outra sugestão que faço sempre a uma pessoa que sofre de depressão é consultar um bom nutricionista e resolver de vez a questão da dieta.
É impressionante como uma alimentação equilibrada pode ajudar a mente. As pessoas em depressão normalmente comem muito mal, o que só agrava o problema. Todos nós queremos fazer as melhores escolhas para que a comida que ingerimos seja positiva para o corpo. Também é frequente encontrar pessoas com desequilíbrios químicos no corpo que se agravam ainda mais com algumas medicamentações. A técnica do renascimento é um outro processo ótimo para libertar os sentimentos. É uma experiência que vai para além do intelecto. Se nunca participou numa sessão de renascimento, recomendo vivamente que experimente. Tem ajudado muitas pessoas. Trata-se de uma modalidade respiratória que nos ajuda a ligar-nos com questões do passado e a libertá-las de uma maneira muito positiva. Alguns terapeutas do renascimento utilizam também a repetição de afirmações durante todo o processo. Depois, temos ainda a preparação física, como por exemplo o Rolfing, uma técnica desenvolvida por Ida Rolf, de manipulação profunda dos ligamentos. Temos também a técnica de Heller ou ainda o método de Trager. São todos métodos excelentes de libertação dos padrões restritivos. É evidente que cada um destes processos funciona de maneira diferente para cada pessoa. Um processo pode funcionar com uma pessoa e não funcionar com outra. Só conseguimos descobrir o que é melhor para nós experimentando os vários caminhos. As sessões de autoajuda nas livrarias são um espaço ótimo para lermos sobre as várias alternativas. As lojas de alimentação racional costumam ter uns quadros para fixar anúncios e normalmente são aí anunciados esse tipo de cursos ou aulas. Quando o estudante está preparado, o professor aparece. O medo é falta de confiança. O medo é cada vez mais dominante. Todos os dias testemunhamos através das notícias as guerras, os assassínios, a cobiça e tudo mais. Medo é a falta de confiança em nós. Essa falta de confiança significa também falta de confiança na própria vida. Não acreditamos que a um nível superior algo toma conta de nós. Por esse motivo, sentimos que temos de controlar tudo a nível físico. É claro que desse modo vamos sempre ter medo, porque não é possível controlar tudo nas nossas vidas. Quando queremos vencer os medos, aprendemos a confiar. Isso tem um nome, é o salto da fé. É o confiar no poder interior que está conectado com a inteligência universal e confiar naquilo que é invisível, em vez de confiarmos apenas no mundo físico, no mundo material. Não quero com isto dizer que não devemos fazer nada. No entanto, se tivermos confiança, a nossa passagem pela vida torna-se muito mais suave. Recordando aquilo que já disse atrás, acredito que tudo o que precisamos de saber nos é revelado. Acredito que algo toma conta de nós, mesmo quando não controlamos fisicamente o ambiente que nos rodeia. Quando o medo se revela na forma de um pensamento, na realidade é uma tentativa de nos protegermos. Eu sugiro a seguinte afirmação: sei que me queres proteger. Percebo que me queres ajudar. Obrigado. Reconheça o pensamento do medo. Ele está lá para nos proteger. Quando temos medo, um medo físico, a adrenalina é bombeada através do corpo, lançando sinais de alarme para nos protegermos. O mesmo se passa com o medo que destilamos na nossa mente. Observe os seus medos e reconheça que você não é isso. Encare o medo como imagens de um filme num ecrã. Aquilo que vemos no ecrã não está lá de verdade. As imagens em movimento são apenas imagens no celuloide que mudam e desaparecem muito rapidamente. Os nossos temores também aparecem
e desaparecem quase tão rapidamente como as imagens dos filmes, a não ser que insistamos em fixar-nos neles. O medo é uma limitação da nossa mente. As pessoas têm tanto medo de adoecer ou de ficar sem abrigo, ou seja do que for. A raiva é o medo transformado em mecanismo de defesa. Na realidade, desempenha um papel protetor, mas, no entanto, as afirmações têm um efeito muito mais poderoso. Se conseguir evitar a repetição contínua de situações de medo na sua mente e se conseguir amar a si apesar do medo. Volto a repetir que nada vem do exterior. Nós somos o centro de tudo que nos acontece na vida. Tudo se passa dentro de nós, cada experiência, cada relação, tudo é um reflexo dos nossos padrões mentais. O medo é o oposto do amor. Quanto mais amarmos e confiarmos em nós próprios, mais atrairemos essas qualidades sobre nós. Quando atravessamos um daqueles períodos de medo ou de preocupação, ou uma daquelas fases em que não gostamos de nós, é incrível como tudo pode ocorrer mal. Há vezes, são umas atrás das outras e parece que a coisa não tem fim. Quando nos amamos, o processo é idêntico. Parece que anda tudo sobre rodas e não é por coincidência que apanhamos os sinais verdes e conseguimos arranjar lugares para estacionar o carro. Todas as coisas que tornam a vida uma maravilha, as pequenas e as grandes. Acordamos de manhã e o dia flui naturalmente. Ame-se a si próprio para poder tomar conta de si. Faça tudo o que for possível para fortalecer o seu coração, o seu corpo e a sua mente. Vire-se para o poder dentro de si. Estabeleça uma boa conexão espiritual e trate de a manter viva. Quando se sentir ameaçado e com medo, concentre-se na sua respiração. Muitas vezes, quando nos assustamos, retemos a respiração. Por isso, respire profundamente durante um bocado. A respiração abre aquele espaço em nós que é poder. Endireita-nos as costas e abre espaço para o coração se expandir. A respiração profunda inicia o processo de derrube das barreiras, traz maior abertura. Expandimos em vez de nos encolhermos todos. O amor flui. Faça a seguinte afirmação: eu sou um com o poder que me criou. Estou seguro. No momento está tudo certo. A limpeza dos nossos vícios. Uma das formas primárias de encobrirmos os nossos medos são os vícios. Os vícios suprimem as emoções, deixamos de as sentir. No entanto, há toda espécie de vícios para além das drogas. Existe aquilo a que eu chamo os vícios padrão, padrões a que recorremos para evitar viver a nossa vida no presente. Se não quisermos lidar com a situação que se nos apresenta, se não quisermos estar onde estamos, arranjamos um padrão que nos isola dessa realidade. Para alguns é o vício da gula, para outros são as drogas. Pode ser que a predisposição para o alcoolismo seja genética, mas a opção de alimentar essa doença é sempre uma escolha individual. Frequentemente, fala-se de problemas hereditários. Na verdade, o que se passa é que a criança aceita o modo dos pais enfrentarem o medo. Outros sofrem de vícios emocionais. Uma pessoa pode ser viciada em encontrar defeitos nos outros. Aconteça o que acontecer, há de haver sempre alguém para atirar com as culpas para cima. A culpa é deles. Fizeram-me isto. Pode ser que tenha o vício de acumular contas. Há pessoas viciadas em dívidas. Fazem tudo o que for preciso para estar endividados até aos cabelos.
E isto, normalmente, não tem nada a ver com o fato de se ter muito ou pouco dinheiro. Também podemos ser viciados na rejeição. Onde quer que se vá, atraímos as pessoas que nos rejeitam. Temos um jeitinho especial para encontrá-las. Todavia, a rejeição vinda do exterior é um reflexo da nossa própria rejeição. Se não nos rejeitarmos, ninguém o fará, e se alguém o fizer, também pouco importa. Faça a si próprio a pergunta: o que é que eu não aceito em mim? Há muitas pessoas viciadas na doença. Estão sempre com qualquer coisa ou então estão muito preocupadas com a próxima. Parecem membros do clube da doença do mês. Se a questão é sermos viciados, por que não viciarmos-nos no amor por nós próprios? Podemos apanhar o vício de fazer afirmações positivas ou de fazer coisas que contribuam para o nosso bem. A gula compulsiva. Recebo imensa correspondência de pessoas com problemas de excesso de peso. A maior parte faz dietas durante 2 ou 3 semanas e depois param. Sentem-se culpadas por desistirem das dietas e, em vez de admitirem que fizeram o que estava ao seu alcance, censuram-se e sentem-se culpadas para se castigarem, porque a culpa procura sempre castigo. Desatam a comer outra vez tudo aquilo que sabem que lhes faz mal. Se uma vez que fosse conseguissem reconhecer que o regime que seguiram durante 2 semanas foi uma coisa positiva para o corpo e conseguisse parar com todo aquele processo de culpabilização, estariam já a dar os primeiros passos no sentido de quebrar o padrão. Nessa altura, poderão começar com a seguinte afirmação: eu tinha um problema com o meu peso. Agora o meu peso está correto. Com a aceitação, o padrão começará a mudar. Não vamos concentrar-nos demasiado na questão da comida, porque não é aí que está o problema. A gula sempre foi sinônimo de necessidade de proteção. Se a pessoa se sente insegura ou assustada, trata logo de se almofadar com uma camada espessa de segurança. O peso não tem nada a ver com comida. Há uma multidão de gente furiosa consigo própria só pelo fato de serem gordos. Que grande desperdício de energia! Seria muito melhor se percebessem que existe qualquer coisa nas suas vidas que os faz sentir inseguros. Tanto pode ser a nível do trabalho, como na vida familiar, ou na sexualidade, ou seja no que for. Se tem peso a mais, faça um intervalo nessa questão da comida-peso e trabalhe no seguinte padrão: eu preciso de segurança porque estou inseguro. É espantoso como as nossas células reagem aos nossos padrões mentais. Se nos sentirmos seguros, a gordura como que se derrete. Eu já reparei que comigo as coisas também funcionam assim. Sempre que sinto alguma insegurança, acabo sempre por ganhar algum peso. Naquelas fases em que ando a 200 a hora, com imensas coisas a acontecer e eu, feito bombeiro, a acudir a todos os fogos, começo a sentir necessidade de proteção, necessidade de segurança. É nessa altura que tenho de parar para dizer: Louise, está na hora de trabalhar a questão da segurança. Quero que saibas que estás em segurança e que está tudo bem. Consegues fazer isto tudo. Consegues ir a estes sítios todos e consegues aguentar lindamente tudo o que está a acontecer. Estás em segurança e eu te amo. O peso é meramente um efeito exterior desse medo que se instalou dentro de nós. Quando olhar para o espelho e vir refletida a imagem da pessoa obesa a olhar para si, lembre-se que está a olhar para o resultado de um velho padrão de pensamento. Quando iniciar o processo de mudança do seu pensamento, vai estar a plantar uma semente que no futuro se transformará numa realidade para si. A sua opção de pensamento hoje vai criar a sua nova imagem de amanhã.
Um dos melhores livros sobre a eliminação do excesso de peso é o de Sondra Rai, A Única Dieta que Existe. O livro é todo sobre a abstinência total do pensamento negativo. Ela revela todo o processo, passo a passo. Grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda têm vindo a transformar-se numa nova realidade social. Considero isto um desenvolvimento extremamente positivo. Este tipo de programa traz resultados espetaculares. São pessoas com o mesmo tipo de problema que se reúnem não para se queixar ou lamuriar, mas para encontrar em conjunto modos de resolver esses problemas e melhorar a sua qualidade de vida. Hoje em dia existem grupos para quase todos os problemas que se consiga imaginar. A grande maioria vem nas páginas amarelas, em serviços de aconselhamento e apoio, e verifique também no apêndice B no final deste livro. Eu sei que irá encontrar o grupo certo para si. As próprias igrejas estão já a organizar muitos destes grupos. Eu costumo procurar nas lojas de alimentação racional, nos quadros de anúncios. Se estiver seriamente empenhado em mudar a sua vida, há de encontrar uma via. O programa dos 12 Passos está em todo lado. O programa dos 12 Passos começou a ser difundido há muito tempo e o método desenvolvido funciona mesmo, e as pessoas têm tido muito bons resultados. O seu programa dos Alcoólicos Anônimos, para pessoas que vivem ou que foram educadas por alcoólicos, é um dos melhores grupos para toda a gente. Os sentimentos são a nossa bitola interior. Se crescemos numa família com perturbações ou numa família disfuncional, aprendemos muito rapidamente a evitar sempre que possível os conflitos. Isso resulta sempre na negação dos nossos sentimentos. A maior parte das vezes, não acreditamos que haja alguém capaz de compreender as nossas necessidades, e nessa lógica, nem sequer pedimos ajuda. Estamos convencidos que temos de ser suficientemente fortes e que temos de resolver as questões sozinhos. O problema nisso é que acabamos por perder de vista os nossos sentimentos. Os sentimentos são a nossa melhor ligação conosco próprios, com os outros e com o mundo em si, e são um indicador preciso daquilo que funciona e do que não funciona nas nossas vidas. Calar os sentimentos conduz apenas a problemas mais complexos e a doenças físicas. Aquilo que se pode sentir pode ser curado. Se nos fecharmos aos sentimentos, a tudo que vai dentro de nós, quando quisermos tratar-nos, não vamos saber sequer por onde começar. Por outro lado, parece-me que muitos de nós vivemos a vida sempre com sentimentos de culpa, ou de inveja, ou medo, ou tristeza. Desenvolvemos padrões habituais que perpetuam sempre o mesmo tipo de experiências que dizemos não querer ter. Quem se sente zangado, ou triste, ou tem medo, ou ciúmes, enquanto não aprofundar a questão principal, vai continuar sempre a repetir o mesmo padrão. No momento em que deixarmos de olhar para nós como vítimas, estaremos capacitados para assumir de novo o poder. Temos de querer aprender a lição para que o problema possa desaparecer. Confiando no processo da vida e na nossa ligação espiritual com o universo, podemos eliminar a nossa raiva e os nossos medos logo que eles apareçam. Podemos confiar na vida e saber que tudo se está a passar dentro de uma ordem divina e na sequência perfeita do espaço-tempo.